3 ETFs americanos que te pagam dividendos mensais em dólares, as vantagens e como analisar as escolhas é sobre o que irei falar neste vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Meu nome é Valdinei e hoje vou falar sobre os ETFs, Exchange Trade Funds. O recebimento de dividendos em dólares também é possível com ETFs. Eles são um agrupamento de várias empresas em um só lugar. Para quem não quer ter muita volatilidade, correr muito risco e aumentar a diversificação nos investimentos, existem ETFs com mais de 100 empresas. Então o risco fica diluído no caso de uma das empresas colapsarem. Os ETFs eles replicam índices de referências dos mercados, como o S&P 500, Small Caps, o índice de países emergentes, entre outros. Então, se um ETF for replicar um índice, por exemplo, da Nasdaq, das ações de tecnologia, o gestor ele vai inserir dentro desse fundo todas as ações que ele achar conveniente que fiquem próximas do movimento do índice da Nasdaq. É um trabalho bem árduo, bem difícil, e para termos o acesso a tudo isso é só comprar uma cota desse fundo. 3 vantagens dos ETFs. A primeira, diversificação do portfólio. A segunda, rentabilidade regular e previsível. A terceira, acessibilidade ao mercado americano. E passando rapidamente por cada uma dessas vantagens, sobre a diversificação, é possível investir em uma ampla gama de ativos em um único lugar. E esses ativos incluem ações, commodities, títulos. Isso minimiza o risco de perda de capital. A rentabilidade regular e previsível é uma das principais vantagens de se investir em ETFs que pagam dividendos mensais. Ao invés de esperar por pagamentos de dividendos trimestrais ou anuais, esses ETFs oferecem renda mensal consistente, tornando-os atrativos para investidores que buscam estabilidade de renda e um fluxo de caixa regular. E além disso, se investir em setores que têm histórico de pagamentos estáveis, é possível ter uma previsibilidade de renda futura. A renda mensal pode ser reinvestida ou usada como uma fonte de renda passiva. Terceira vantagem, acessibilidade ao mercado americano. É especialmente atraente para os investidores que buscam a diversificação global, para quem quer ter acesso a setores de crescimento no exterior, pois existem ETFs que replicam índices de outros países, índices de países emergentes. Então existe uma infinidade de ETFs na bolsa americana. E além disso, os ETFs eles têm taxas mais baixas do que os fundos mútuos, tornando-os uma opção mais acessível para diversos investidores. E o que analisar nas escolhas dos ETFs? Bom, quando eu faço as minhas análises, eu olho para preço, para gráfico, eu olho para a data do início desse ETF, quando ele começou, se ele está bastante tempo no mercado, eu olho para dividendos, taxas de despesas, ativos sob gestão, quais as ações que tem nesse ETF, qual é o setor que ele atua, se paga dividendos mensais, trimestrais. E eu vou mostrar isso agora na prática com 3 ETFs para vocês. Antes de ir para os 3 ETFs que eu tenho reservado para vocês, toda semana eu gravo vídeos exclusivos aqui para o canal. Então, deixa aquele like, inscreva-se para receber o conteúdo dos próximos vídeos. E o primeiro ETF é o SPHD. Para selecionar as ações, o gestor utiliza 2 critérios. O primeiro é que as empresas devem estar entre as maiores pagadoras de dividendos do S&P 500. E o segundo critério é que devem ser as empresas com menor volatilidade. O mercado nesse momento está fechado. A última cotação dele foi $46,56. Nessa tela vocês conseguem ver o gráfico no período de 1 ano. A data do início desse fundo, ele começou em 18 de outubro de 2012. A taxa de despesa dele é de 0,30% ao ano. Ele tem 4,05 bilhões de dólares de ativos sob gestão. Aqui é possível ver o pico que ele atingiu nesse período de 1 ano e ficou aqui entre 47,50 e 50 dólares. E hoje ele está aqui próximo a 46 dólares, né? Aqui é possível ver o dividend yield dele, de 3,75% ao ano. Aqui são os setores que ele atua. O setor, por exemplo, essa faixa azul clara aqui, ó, é o setor finance, que é o setor financeiro americano. As utilities, esse outro azul um pouco mais escuro,
15,88%. Utilities são os serviços de utilidades públicas, como água, luz, saneamento básico, energia elétrica, telecomunicações. Depois tem bens de consumo não duráveis, indústrias de processo e assim por diante. Aqui são as empresas que ele atua nesses segmentos. Por exemplo, as 10 principais participações aí, ó. AT&T com 3,08%, que é a empresa de telecomunicações. Aí tem o grupo Atria, tem a Verizon, tem propriedades de Boston. Aqui só para vocês terem uma ideia do que se trata esse item, propriedades de Boston, ficou assim na tradução. Eu vou sair dessa apresentação, vou entrar no site dessa empresa para vocês terem uma noção. Então este é o nome sem a tradução, né? Boston Properties Inc, com ticker BXP. Aqui é o site dessa empresa, a BXP. É uma empresa que investe em imóveis nos Estados Unidos. Ela investe em vários imóveis. Olha só essa apresentação que eles estão mostrando aqui, né? E aqui, se a gente descer, ó, dá para visualizar. Eles têm 194 propriedades nos Estados Unidos e o ETF SPHD, ele tem uma pequena participação em tudo isso daqui. Aqui é possível ver o volume médio diário de negociações desse fundo. 33,4 milhões de dólares diariamente em negociação na Bolsa Americana. Aqui são os eventos de dividendos que ocorreram nesse fundo. O último provento pago em 27 de janeiro de 2023 foi de 14 centavos e meio. Ele tem aqui, ó, uma estabilidade no valor, vamos dizer assim, desde 2019, nessa faixa de $1,80 ao ano, né? Caiu um pouco aqui em 2021, muito provável que foi em função da pandemia, e agora nós estamos aqui em 2023 já com o primeiro dividendo pago. Aqui nessa tela dá para ver os pagamentos mensais: 27 de janeiro, 23 de dezembro de 2022, novembro, outubro, setembro e assim por diante. Segundo o ETF SPFF, o SPFF investe em 50 ações preferenciais de maior rendimento dos Estados Unidos e no Canadá, aumentando potencialmente o rendimento de uma carteira. Tem feito distribuições mensais por 10 anos consecutivos. A última cotação foi de $10,24. A data do início é de 16 de julho de 2012. A taxa de despesa de 0,58% ao ano. Ele tem 222 milhões de dólares sob gestão. E aqui no gráfico a gente percebe que ele está aqui em torno de 10,50. E ele já esteve num patamar próximo de 11,50 em um ano. O dividend yield dele foi de 6,64% no último ano. E a frequência de distribuição é mensal. Os 10 principais setores que ele atua são financeiro, serviços de utilidade pública, tecnologia em saúde, serviços do consumidor, comunicação, serviços de tecnologia, entre outros. Serviços financeiros, ele tem 78,55%. E aqui estão as 10 principais participações deste ETF: JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, entre outros. O volume de transações diárias na bolsa é de $1 milhão. Ele pagou no dia 9 de janeiro de 2023 0,055 centavos por cota. Ele é um fundo com dividendos estáveis, né? Como pode ver nesse gráfico aqui, pelo menos aqui de 2019, 20, 21 e 22, ele está seguindo uma linha quase que reta aqui, né? No valor aí de quase próximo de 70 centavos ao ano por cota. Aqui vocês conseguem ver o pagamento mensal que ocorreu aqui no ano de 2022 e o primeiro já no ano de 2023. Terceiro ETF, EMLC. O EMLC procura replicar o mais próximo possível, antes de taxas e despesas, o desempenho de preço e rendimento do JP Morgan
GBI-EM Global Core Index, que é composto por títulos emitidos por países emergentes e denominados na moeda local do emissor. Sua última cotação foi de $25,06. Esse ETF já é um pouco mais arriscado, porque trata-se aqui de investimentos em países emergentes, como o Brasil e todos os países em desenvolvimento. Ele é um fundo com data de início em 22 de julho de 2010, ele cobra 0,30% ao ano a taxa de despesa. Ele tem 3,17 bilhões de dólares em ativos sob gestão. O topo dele dentro de um ano foi aqui entre 28 e 30 dólares, aproximadamente 29 dólares, e hoje ele está com esse valor próximo a 26 dólares. O rendimento nos últimos 12 meses foi de 5,44%, que é o dividend yield. Aqui são os setores, os 10 setores que no caso que ele atua, mas como é um fundo que investe em títulos de países emergentes, né, ele investe em dívidas dos países emergentes. Por exemplo, ele compra um título do Tesouro Direto do Brasil. Então o que ele está fazendo? Ele está emprestando dinheiro para o Brasil, né, em troca de juros que o país está pagando no momento. Então é isso que ele faz com vários países emergentes. Então ele, se vocês olharem aqui nos setores, 97,89% é o setor de governo, e ele atua em algumas outras áreas, mas com uma porcentagem muito pequena. Então aqui estão os 10 top holdings dele, né, os 10 iniciais, governos aqui com maior participação. Podem ver aqui que o Brasil ele aparece aqui, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, entre as 10 principais participações desse ETF em mercados emergentes. O Brasil aparece 5 vezes nas 10 primeiras participações. Aí tem Filipinas, África do Sul, México, África do Sul de novo, assim por diante. Aí depois eu vou deixar os links na descrição para vocês poderem analisar direitinho, poderem ver todas as participações dele. E ele tem um volume diário de negociações na bolsa de 30 milhões de dólares. Aqui são os dividendos. Desde 2013. O último dividendo foi pago em 30 de 12 de 2022, de 12 centavos por cota. Vocês podem reparar aqui que de 2019 para 2022 os rendimentos vêm diminuindo, né, muito em função de todos os problemas que os países emergentes passaram com pandemia e agora com alta de juros. Aqui ele estava mais estável e agora ele subiu em 2019, que foi um ano muito bom, né? E depois, com pandemia e alta de juros, ele vem em queda. Aqui são os pagamentos de dividendos que ocorreram de fevereiro de 2022 até o último, que foi em 30 de 12 de 2022. Se gostou do conteúdo, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever nesse canal para receber mais informações e vídeos como esse que eu trouxe aqui hoje para você. Obrigado por assistir esse conteúdo, por hoje é só e te vejo nesses outros 2 vídeos aqui.